Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Então, eles analisaram um grupo de idosos. Utilizaram testes cognitivos para acompanhar o desempenho deles ao longo do tempo. Eles levantaram a hipótese de que um fator importante para aqueles que realmente apresentam melhora cognitiva na terceira idade e há pessoas que realmente melhoram, nossas habilidades cognitivas melhoram mesmo após os 65 anos, por exemplo, é que deve haver um fator capaz de prever quem terá um desempenho melhor e quem não terá. O que eles concluíram a partir dos dados foi: Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com um gigante entre os homens, meu co-apresentador, John Bytheway. Agora, John, fisicamente, você não é um gigante, mas espiritualmente, você é um gigante entre os homens. Provavelmente não sou um gigante nesse aspecto também, mas obrigado. Sim, acho que você é. Na verdade, espiritualmente, acho que você seria Golias. Você se destacaria. Eu, por outro lado, seria mais como um gafanhoto. Agora, isso pode parecer uma comparação estranha, John, mas na verdade é uma comparação feita no livro de Números. Números 13, 33, gigantes contra gafanhotos. John, estamos animados hoje. Temos conosco o Dr. Dave Thompson. Nós o chamamos de Dr. Dave. Ele merece o título completo. O Dr. Dave Thompson está aqui. Bem-vindo ao Follow Him. Obrigado, estou muito feliz por estar aqui, vai ser divertido. Sim, estou animado por ter você aqui. John, vamos começar com você. Algumas pessoas por aí, incluindo eu mesmo em algum momento, já disseram: nunca li o livro de Números, mas você já leu, John? Então, o que vem à sua mente? Se eu tivesse que resumir em uma frase, diria que descobrimos que esse povo enorme e numeroso do Êxodo foi contado. Eles foram contados pelo Senhor. Mesmo que fossem tão ele os contou. E eles tiveram que ser conduzidos por um deserto, tanto espiritual quanto temporal, para chegar onde precisavam estar física e espiritualmente. Sim, o censo do Senhor é diferente de um censo governamental. Gostei da forma como você disse isso. É uma contagem um por um. Dave, enquanto você estava analisando o livro de Números, quando conversamos há pouco, você pensou: o livro de Números? Sério? É isso que você vai me pedir para fazer? E eu disse: é isso mesmo que vamos pedir que você faça. O que você tem pensado sobre isso? Antes de dizer que seria Números, você perguntou qual era meu livro favorito da Bíblia por e-mail. Então você simplesmente partiu para o assunto. O que você acha do livro de Números? Eu fiquei: Números? E acho que o que eu te disse, a única coisa que me veio à mente foi o jumento falante um pouco mais adiante, certo? E eu pensei: essa foi uma história divertida. Quando comecei a realmente me aprofundar e a me dedicar para ver o que realmente havia ali, cara, é incrível. Há tanta coisa em Números que é diretamente aplicável a nós em nossas vidas diárias. Há algumas histórias estranhas, com certeza. Cara, é incrível. Eu adorei. Na minha opinião, tudo isso se resume a manter os olhos no Salvador, olhar para o Salvador e não deixar que sua atenção se concentre em algo menos importante. Tudo, desde enfrentar os gigantes e se sentir como um gafanhoto e o que você deve fazer se estiver com medo, até o que você deve pensar sobre a morte. Há apenas um detalhe ali que realmente me tocou. Na minha opinião, tudo isso se resume a: para onde você está olhando, onde está o seu foco, onde está a sua atenção, a serpente de bronze ou de latão. Seus olhos estão no Salvador? Lindo. Já estou animado. Lembro-me de quando era criança, o livro de Números era a lista telefônica. Eu não fazia ideia de que havia um na Bíblia. Agora, John, imagino que haja alguns ouvintes por aí que estão adorando o Dave até agora, mas não sabem quem ele é. John, o que você sabe? Você sabe alguma coisa sobre o Dr. Dave? Isso saiu quentinho da impressora. Ok. Tem uma pequena biografia. Deixem-me apresentá-lo. Ele cresceu em Oren, Utah. Serviu em uma missão em Belo Horizonte, no Brasil. Voltou para casa, casou-se com sua esposa, Kendra. Acho que ele nos contou que se conheceram em um baile do instituto. Eles têm 5 filhas. Ele estudou treinamento em
e o esportivo e fisiologia do exercício na Universidade Brigham Young, antes de obter seu doutorado em bioenergética pela East Carolina University. Atualmente, ele é professor associado de biologia celular e fisiologia na Universidade Brigham Young, onde ensina fisiologia e estuda por que os músculos se deterioram na velhice, falando de mim. Ele serviu em muitos chamados da igreja. Seu favorito era ensinar na primária com Kendra. Ele gosta de ler e aprender coisas novas. Atualmente está lendo Python para leigos. Ele adora passar tempo com a família, incluindo seu cachorro, Chappie, e viajar geralmente para alguma praia. Isso parece muito bom hoje. Bem-vindo, Dr. Dave, ao Follow Him. Obrigado, John. Isso é emocionante. Agora, a todos os pais que estão ouvindo, o Dave já me ajudou. Antes mesmo de começarmos a gravar, então, se você é pai ou mãe e está ouvindo, quero ter uma conversa rápida de 30 segundos com o Dr. Dave. Ele disse algo que eu imediatamente anotei e vou compartilhar com minha esposa. Ele disse que, no ensino médio, eu adorava aprender. Eu não gostava da escola. Corri para anotar isso porque estou criando meninos e tenho alguns deles com quem penso: o que está acontecendo? Vocês gostam de aprender, certo? Não gostam de aprender? Ele acabou de expressar algo que acho que meus filhos não conseguem expressar. Dave, o que você quis dizer com isso? Meus pais estavam sempre lendo livros enquanto eu crescia. Eles realmente davam muita importância a isso. E quando cheguei à adolescência, você sabe o que acontece nessa fase. Seu cérebro simplesmente desliga por um tempo, ou pelo menos partes dele. Mas eu ainda adorava aprender. E como eu te disse, eu ia e passava horas na biblioteca municipal pegando livros e lendo coisas, assuntos aleatórios. Você me coloca numa sala de aula e tem alguém lá na frente me dizendo o que aprender. Isso simplesmente não acontecia. Não fiz isso. Eu adorava aprender, mas não tinha uma média muito boa, por assim dizer. Mas eu realmente gostava de aprender coisas. Tenho 2 filhos que acho que consigo entender um pouco melhor. A eles não falta o amor pelo aprendizado. Às vezes, quando dizemos às pessoas o que fazer, elas resistem. Eu faço a mesma coisa, muitas vezes. Bem, espero que isso tenha sido útil para todos os pais que estão assistindo. Vamos começar com o manual. Vem e segue-me. E o Dr. Dave, o John e eu estamos prontos para aprender. A lição está em vários capítulos do livro de Números. O título: Não vos rebeleis contra o Senhor, nem temais. Mesmo a pé, não demoraria 40 anos para viajar do deserto do Sinai à terra prometida em Canaã. Mas foi o tempo que os filhos de Israel precisaram, não para percorrer a distância geográfica, mas a distância espiritual. A distância entre quem eles eram e quem poderiam se tornar como povo do convênio de Deus. O livro de Números descreveu parte do que aconteceu durante esses 40 anos, incluindo lições que os filhos de Israel precisavam aprender antes de entrar na Terra Prometida. Eles aprenderam a ser fiéis aos servos do Senhor. Aprenderam a confiar no poder do Senhor, mesmo quando o futuro parece sem esperança. E aprenderam que a infidelidade traz danos espirituais, mas que podem se arrepender e buscar a cura no Salvador. Foi isso que o Dr. Dave disse anteriormente. Somos todos, de certa forma, como os israelitas. Sabemos como é estar em um deserto espiritual. E as lições que eles aprenderam podem nos ajudar a nos preparar para entrar em nossa terra prometida, a vida eterna com nosso Pai Celestial. Lindo. Muito bem, com isso, Dave, como você quer começar? Eu adoro a versão King James da Bíblia. Há 4 anos comprei uma versão NRSV, a nova versão padrão revisada. Ela é parecida com a King James, só que com uma linguagem um pouco mais moderna, e foi ótima. Na verdade, adorei essa. Este ano, com o anúncio da igreja, pensei: vamos experimentar uma diferente. Então, comprei a NLT, a nova tradução viva. Vamos ver como é. Fiquei um pouco surpreso com o quanto ela me tocou espiritual e emocionalmente. Tenho gostado de explorar os 2 mundos, tanto a King James quanto a NLT. Quando leio, alterno entre elas. Às vezes uma é boa, e às vezes a outra é melhor. Vamos fazer isso. E nosso amigo, John Hilton III, acabou de dar um grande sorriso no carro
enquanto dirigia para o trabalho. Eu o chamo de JH3. JH3, você vai ter que me mandar uma mensagem e me contar o tamanho do seu sorriso quando ouviu o Dave falar isso sobre outras traduções da Bíblia. Ele é um defensor. Dave, com todas essas versões diferentes da Bíblia, o que você descobriu? Por onde vamos começar? Analisando tudo isso, a mensagem principal é manter nossos olhos fixos em Cristo. Em Números 21, muitas pessoas estão familiarizadas com esse relato. O povo está resmungando e reclamando. Veremos que eles fazem isso praticamente ao longo de todos esses capítulos. Eles estão vagando há muito tempo. O maná que têm comido está ficando bem velho. Estão cansados disso. Não estão felizes. Deus vê a necessidade de fazer uma correção aqui. John, adoro a maneira como você conta histórias. Você poderia nos dar um breve resumo do que Deus faz para corrigir os israelitas? Lembro-me de ter ouvido David Christensen ensinar isso há anos. Ele disse: "Quantos de vocês gostam de serpentes? Gostariam mais delas se estivessem em chamas? Acho que ardente significa venenosa ou cheia de veneno. Então Moisés tem uma maneira de livrá-los disso. O versículo 8 diz: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente de fogo, coloque-a sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, quando olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E aconteceu que, se uma serpente mordesse algum homem, quando ele olhava para a serpente de bronze, vivia." Isso parece um pouco inconsistente com a forma como a fé no Espírito e as bênçãos que vêm da fé funcionam. Basta dar uma olhada para a serpente e você será curado. Na minha opinião, na verdade, basta apenas olhar. Então, se eu olhar com desdém para a serpente porque Moisés está me dizendo que se eu fizer isso, vou viver, e eu não acredito em você, Moisés, e eu olho para lá, isso realmente vai me curar? É assim que funciona em nosso relacionamento com Cristo? Acho que não. Vamos ler isso mais uma vez. Ok. Números 21, 9. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou-a sobre uma haste, e aconteceu que, se uma serpente tivesse mordido algum homem, quando ele olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Ah, ótimo. Contemplava. O que essa palavra contemplava significa? Aqui vai minha única tentativa de hebraico. Não faço ideia de como pronunciar isso, mas é algo como veribit. O significado dessa palavra não é apenas dar uma olhada, mas significa ou implica olhar com foco ou intenção intensos. Isso dá uma sensação totalmente diferente de apenas dar uma olhada nessa serpente de bronze e ser curado. Significa que você está se concentrando nela, que está realmente prestando atenção. Eles se concentram na serpente. Eles vivem. E no livro de Mórmon e no Novo Testamento, aprendemos mais sobre isso. Em João 3, 14 a 15, o próprio Cristo ensinou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há outras referências a esse evento no livro de Mórmon. Considerando tudo isso, a cura quando fomos mordidos ou quando estamos passando por algo difícil não virá apenas por fazer o gesto de olhar para o Salvador de vez em quando. Queremos nos concentrar nele com intenção. Queremos nossa atenção voltada para ele. Em alguns dias, quando tenho muitas coisas acontecendo, acordo de manhã e sinto um desejo intenso de me ajoelhar e orar ao Pai Celestial. E mal posso esperar para entrar nessa conversa. Você simplesmente saboreia esse momento. É nisso que você está pensando e todos aqueles problemas ficam em outro lugar. Você está apenas focado em Deus, no seu Salvador. Será que a oração sacramental poderia ser uma forma alternativa de expressar que eles sempre se concentrem nele para que tenham o Espírito dele com eles? Gosto dessa ideia. Quando eu era criança e tinha dificuldade em prestar atenção, minha mãe dizia: pense em Jesus. Eu pensava na imagem de Jesus, mas à medida que a gente vive a vida e passa por provações, é necessário um foco intenso. Gosto do que você disse, sempre ter um foco intenso nele. Acho que isso oferece um momento de pausa e me fez pensar. Sim, talvez eu tenha perdido o meu foco. Quero dizer, na minha mente, isso me levou automaticamente à citação do presidente Nelson, John.
Você conhece isso melhor do que eu. Sim, a alegria que sentimos tem menos a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o foco de nossa vida. Bem, quando comecei a estudar e a me aprofundar em números, mais uma vez com a ideia de que não sabia o que iria encontrar ali, o primeiro versículo logo de cara realmente me tocou porque, cara, eu sou um reclamão. Acho que, como acadêmicos, somos treinados para ficar reclamando das coisas. Encontramos pequenas coisas que não estão certas, que não são como deveriam ser e sobre as quais podemos discutir. É exatamente assim que eu sou. Esse primeiro versículo, capítulo 11, versículo 1, me tocou profundamente. Versão King James. Diz que voltamos ao povo, que está reclamando da situação. E quando o povo reclamou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu, e sua ira se acendeu, e então o fogo do Senhor consumiu o povo nos arredores do acampamento. Primeiro versículo, e eu fico tipo, não, o Senhor está falando comigo agora. A versão NLT tem uma redação um pouco diferente, eu gosto dela. Diz: logo o povo começou a reclamar de suas dificuldades, e o Senhor ouviu tudo o que diziam. Então, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Eu penso, nossa, estou em apuros, eu reclamo demais. Será que a ira do Senhor está se acendendo lá em cima contra mim? Eu entendo o que está acontecendo aqui, mas às vezes percebo que, quando reclamo com o Senhor, especialmente nas minhas orações, quando estou tentando desabafar sobre o que quer que esteja acontecendo, sinto que, às vezes, nessas orações, me sinto tão abençoado e, sabe, aquela paz toma conta de você e você consegue entender, e eu fico pensando, nossa, foi muito bom reclamar com o Senhor sobre o que quer que esteja acontecendo na minha vida. Então, qual é a diferença? Temos os filhos de Israel reclamando e isso realmente irrita o Senhor. Enquanto eu estou dizendo que às vezes vou reclamar com o Senhor e isso é uma enorme bênção para mim. Essa é uma ótima reflexão. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Talvez não seja reclamar com ele que seja tão irritante, mas sim reclamar uns com os outros. Quando reclamamos uns com os outros, isso pode realmente minar a fé. Já percebi isso. Quando estou perto de alguém que reclama muito, acho que isso realmente diminui meu próprio otimismo. Essa foi exatamente a conclusão a que cheguei enquanto refletia sobre isso. Imagina os filhos de Israel reunidos ao redor do bebedouro ou do poço. Tipo, cara, odeio essa vida de vagabundagem. Queria estar de volta ao Egito e blá 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 blá, e eles só reclamando uns com os outros. E sim, isso não ajuda em nada. Isso nos destrói. Você vai até o Senhor com seus problemas, mesmo que seja para resmungar e reclamar. Repito, eu faço isso muito. Mais uma vez, tudo se resume a onde está sua atenção. Sua atenção está nas provações, nas dificuldades, ou está no Senhor enquanto você conversa com Ele sobre essas provações e dificuldades? É uma diferença enorme. John, você é fã do Dr. John Lund. Ele disse uma coisa uma vez. Só ouçam isso, pessoal. Muitas vezes levamos nossos problemas para a nossa família e levamos nosso amor para o Senhor. Ele disse: vocês não acham que o Senhor poderia lidar com mais dos nossos problemas e que nossa família precisa de mais do nosso amor? E eu pensei, acho que faço isso. Acho que digo ao Senhor em oração o quanto o amo e depois digo à minha família quantos problemas tenho. Talvez devesse inverter minha estratégia e dizer ao Senhor quantos problemas sinto que tenho e dizer à minha família o quanto os amo. Sim, foi exatamente isso que ele disse. E eu também penso que, se eles estão reclamando entre si, como isso afeta a credibilidade de Moisés, o profeta que está no meio deles? Talvez ele não seja realmente um profeta. Ele nos trouxe até aqui. Veja tudo o que está acontecendo. Moisés e Deus podem estar reclamando de Moisés e do Senhor ali. O espírito de reclamação não ajuda ninguém. Sim, concordo, e devemos tentar não reclamar. Segundo Coríntios, capítulo 9, diz que devemos dar não com relutância ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Devemos guardar o dia do Senhor conforme doutrina e convênios. Devemos fazer isso com um rosto alegre. Acho que isso é algo que todos podemos refletir. Quanto estou reclamando? Posso fazer isso com mais alegria? Em 1 Nef 17, em uma frase.
está. Isso é 1 Nefe, capítulo 17, versículo 1. Nós viajamos e atravessamos muitas aflições no deserto. Eles estão mergulhados em aflições. Nossas mulheres deram à luz filhos no deserto. Na frase seguinte, e tão grandes foram as bênçãos do Senhor sobre nós que, embora vivêssemos de carne crua no deserto, o que não soa muito bem, eles veem que estamos atravessando aflições e sendo tão abençoados. Acho que em outro trecho, no final dos capítulos sobre a guerra, diz que alguns se endureceram devido à longa duração da guerra e outros se tornaram mais sensíveis. São exatamente as mesmas circunstâncias, mas reações pessoais diferentes a elas, o que é uma espécie de exercício do arbítrio, eu acho, de como vamos reagir às coisas. Com minha família esta semana, por causa do que o Dave apontou aqui, talvez eu peça para todos assistirmos a Língua dos Anjos. Você se lembra daquele discurso do Elder Jeffrey R. Holland? Já se passaram quase 20 anos. Isso veio automaticamente à minha mente. Eu poderia ler o texto inteiro aqui, mas não vou fazer isso. Vou apenas mostrar alguns trechos para que vocês possam ouvir por conta própria. Ele diz: falem com esperança, falem de forma encorajadora, inclusive sobre vocês mesmos. Tentem não reclamar e resmungar incessantemente. Como alguém disse certa vez, mesmo na era de ouro da civilização, alguém sem dúvida resmungava que tudo parecia amarelado demais. Muitas vezes pensei que ter sido amarrado com cordas e espancado com varas deve ter sido mais tolerável para Nefe do que ouvir as constantes murmurações de Lamã e Lemuel. Certamente ele deve ter dito pelo menos uma vez: bata em mim mais uma vez, ainda consigo ouvir vocês. Sim, a vida tem seus problemas e sim, há coisas negativas a enfrentar, mas, por favor, aceitem uma das máximas do Elder Holland para a vida. Nenhuma desgraça é tão ruim a ponto de queixar-se dela não a torne pior. Ele cita Tiago. Ele diz: grandes navios são virados por um leme muito pequeno. Então, Tiago reforça seu argumento. A língua é um membro pequeno, mas vejam, quão grande é a floresta que um pequeno fogo pode queimar. Obrigado por nos mostrar isso, Dave. Foi logo de cara, algo para mim. Seguimos adiante no capítulo 11, versículos 4 a 6 na versão King James. E a multidão mista que estava entre eles começou a cobiçar. Não é uma ótima descrição do nosso mundo hoje? Eles começaram a cobiçar. Os filhos de Israel também choraram novamente e disseram: quem nos dará carne para comer? E na versão King James, essa palavra multidão mista. O que isso significa afinal? A NLT esclarece isso. A forma como ela coloca é: então a ralé estrangeira que viajava com os israelitas começou a ansiar pelas coisas boas do Egito. Então, o que eles estavam cobiçando? Eles estavam cobiçando as coisas boas do Egito que haviam deixado para trás. E o povo de Israel também começou a reclamar. Ah, por um pouco de carne, exclamar. Eles estão ficando cansados do que o Senhor lhes tem provido. Diz multidão estrangeira, em vez de multidão mista. O que é multidão? O dicionário diz que é uma multidão desorganizada ou desordenada. Temos o termo agitador de multidões. Não se ouve mais isso com tanta frequência. O que é um agitador de multidões? É alguém que incita a multidão a um frenesi de reclamações. Eu não tinha percebido que, quando os filhos de Israel saíram do Egito no Êxodo, eles partiram com alguns estrangeiros, alguns não israelitas. Aparentemente era a isso que se referiam aqui, a turba, a multidão mista. Isso é um tanto interessante para mim, mas nós, como discípulos de Cristo e membros da igreja, temos tanta informação, tantas opiniões, tantas reclamações voando em nossa direção pelas redes sociais. Acho que tendemos a deixar entrar muita informação vinda da multidão mista, o que nem sempre é uma coisa ruim. Há coisas ótimas por aí, joias boas e valiosas para aprender com todos ao nosso redor. Mas, se não tomarmos cuidado, será que estamos deixando a multidão começar a contaminar nosso pensamento com essas reclamações, esses lamentos e essas dúvidas? O Senhor não está contente com essas reclamações, e isso se transforma em uma consequência bastante séria para muitas dessas pessoas. Consigo perceber os pensamentos de John Bythway neste momento da nossa conversa. John,
Você achou que há pessoas por aí que acordam de manhã e dizem: Ok, com o que vamos ficar irritados hoje? Não me lembro quem disse isso, mas algo assim é o que as redes sociais fazem. Elas nos dizem: com o que vamos ficar indignados hoje? Com o que podemos ficar bravos hoje? E sobre o que podemos comentar hoje que nos deixe tão bravos? Quer dizer, acho que você pode viver assim se quiser, mas não parece uma maneira muito feliz de viver. Isso vai gerar tráfego, o que gera receita para a conta da pessoa. É muito surpreendente que talvez as pessoas não saibam que quem tem seguidores suficientes no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Facebook, se tiver seguidores suficientes, essas plataformas pagam por determinadas postagens. E o que se percebe é que as postagens que geram muita troca de raiva entre as pessoas geram muita receita. Muitos cliques, muito engajamento. Minha raiva é renda para outra pessoa. Eu tenho uma aula de fisiologia do envelhecimento, onde falamos sobre o que dá errado em nossos corpos à medida que envelhecemos. Uma das minhas alunas estava fazendo um trabalho. Uma das coisas que peço que elas façam é consultar algum livro de divulgação popular. Elas pegam alguma afirmação desse livro e então avaliam-na cientificamente. Verificam se há realmente evidências para o que essa pessoa disse sobre o que você deve fazer para viver para sempre. A aluna disse algo realmente interessante. Ela disse que tinha lido esse livro que escolheu há algum tempo e aceitou tudo como verdade, sem questionar, sem pensar muito, apenas dizendo: ok, isso deve ser verdade. Mas, quando ela foi fazer isso e passou por esse exercício de realmente verificar se essas afirmações se sustentavam, percebeu que eram bastante frágeis, que realmente não havia muitas evidências para o que estava sendo dito. Podemos fazer isso não apenas em relação ao nosso corpo, mas quando as pessoas vêm com afirmações ou reclamações sobre a igreja, sobre seus líderes ou sobre Cristo em geral, sobre religião. O Senhor diz: eu te dei um cérebro, não queria que você deixasse de usá-lo. Isso mesmo. E talvez falemos sobre isso um pouco mais adiante. Isso é interessante. Dave, deixe-me perguntar-lhe sobre o envelhecimento. Uma das razões pelas quais fiquei animado com a sua participação é a sua especialização. Ainda não tivemos a oportunidade de falar aos nossos ouvintes sobre a sua especialização. É interessante estudar o envelhecimento? Acho que, para muitos de nós, diríamos: prefiro evitar esse assunto. Eu adoro, e me interesso por isso desde meus anos de doutorado. Então, comecei a estudar o envelhecimento, os músculos envelhecidos, quando se analisa em nível celular, e isso depende um pouco de qual parte do corpo se está analisando. Mas começamos a declinar por volta dos 25 aos 30 anos, em algum ponto nessa faixa. Quando dou aulas para esses alunos na Universidade Brigham Young, e eles são todos jovens e se sentem invencíveis, você poderia pensar: por que eles deveriam se preocupar com o envelhecimento, que ainda está tão longe? Mas não está. As mudanças que se tornarão realmente evidentes no seu corpo começam a acontecer quando você tem 25, 26, 27, 30 anos. Portanto, devemos pensar nisso se quisermos ter uma vida longa e saudável. Não estou tão preocupado com a duração da vida, mas quero ser saudável. Todos deveriam se interessar por isso. Esperamos que todos envelheçamos. A alternativa não é nada boa, porque se você não envelhece, então está morto. No contexto do Evangelho, acho que isso é realmente importante porque quanto mais saudáveis estivermos, melhor poderemos servir. Quando não estamos saudáveis, isso limita o que podemos fazer. Há uma motivação. Devemos pensar em como envelhecemos. Dave, falando da sua especialidade, temos conversado sobre reclamações, temos conversado sobre indignação, e você sabe muito sobre fisiologia. Você já me falou um pouco sobre como nossos aspectos espiritual, emocional e físico estão todos interligados. As pessoas a quem ouvimos nossas reclamações e nossa indignação, isso afeta a nossa fisiologia? Sim, tem. Vamos falar sobre isso. Uma das partes que eu realmente gosto nesses capítulos que estamos estudando agora é provavelmente algo em que a maioria das pessoas nem sequer pensou.
Mas, como tenho muito interesse no envelhecimento e em como nos preparamos para a morte, no final das contas, isso realmente me chamou a atenção. Se pularmos para o capítulo 20, nesse ponto, os israelitas estão vagando. Temos esse povo, os edomitas, que não os deixam passar por suas terras. Agora, os israelitas precisam caminhar ainda mais. Finalmente, eles chegam ao Monte Hor. Há um versículo muito interessante no capítulo 20, versículo 22. Alguém gostaria de ler isso para mim? Claro, é a minha vez. Números 20, 22. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e chegaram ao Monte Hor. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será reunido ao seu povo, pois não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vocês se rebelaram contra a minha palavra nas águas de Meribá. Pegue Arão e Eleazar, seu filho, e leve-os ao Monte Hor. Tire as vestes de Arão e vista-as em Eleazar, seu filho. E Arão será reunido ao seu povo e morrerá ali. Vou agora consultar a NLT e citar algumas passagens. Ele diz: chegou a hora de Arão se juntar aos seus antepassados na morte. Ele reitera no final: vocês subirão a montanha, e Arão morrerá ali e se juntará aos seus antepassados. O que você pensaria se fosse Arão? Temos esse grande medo da morte. Ficamos tipo: cara, eu não vou subir naquela montanha. Vou ficar aqui embaixo, não vou fazer isso. Mas não foi isso que Arão fez, e o texto não entra em muitos detalhes. À medida que descemos para o versículo 28, eles vão e, diante de toda a comunidade, sobem, começam a escalar a montanha. No cume, no versículo 28, Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, como o Senhor lhe havia ordenado, e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu ali, no topo da montanha. Moisés e Eleazar desceram. Parece que para Arão, isso foi algo natural, nada assustador. Ele disse: tudo bem, é hora de morrer. Vamos lá. Algumas pessoas na área do envelhecimento são obcecadas em prolongar a expectativa de vida, na longevidade. Elas acham que, se pudermos apenas ajustar um pouco o que está acontecendo em nossas células, da maneira certa, poderíamos viver. Há quem ache que uma expectativa de vida de 1000 anos seria totalmente viável. Tem um cara que quer fazer isso e diz: quero enganar a morte. Esse é o objetivo dele. Não sei, no contexto do Evangelho, será que isso é uma boa ideia? Queremos enganar a morte? Eu não acho que seja. É uma parte natural do plano. É parte do plano. É exatamente isso. O presidente Nelson, quando fez seus comentários em seu 100º aniversário, se você se lembra disso. Uma das coisas que ele disse lá foi muito legal. Ele disse: meus queridos irmãos e irmãs, a duração de sua vida não é tão importante quanto o tipo de vida que vocês levam. Para cada um de nós, mesmo para um homem de 100 anos, a vida passa rapidamente. Minha oração é que vocês permitam que Deus prevaleça em sua vida. Façam convênios com Ele. Permaneçam no caminho dos convênios. Preparem-se para voltar a viver com Ele novamente. E este é o presidente Nelson, que certamente se sentia muito parecido com Arão. Ele sabia que não restava muito tempo. Temos que escalar essa montanha. Adoro a forma como está escrito na NLT. É hora de ir me juntar aos meus antepassados na morte. Para mim, isso é simplesmente lindo. Acho isso legal. Nosso foco, e novamente, como pesquisador do envelhecimento, seria legal viver mais alguns anos. Isso provavelmente está tudo bem, mas todos nós vamos morrer. Isso não importa tanto. O que importa é como envelhecemos. Isso meio que responde à sua pergunta. O presidente Nelson também disse em seu livro, O Cerne da Questão, que a educação secular geralmente ignora 3 grandes verdades divinas que raramente são abordadas ou mesmo reconhecidas. Primeiro, cada um de nós vai morrer. Segundo, por causa de Jesus Cristo, cada um de nós vai ressuscitar e tornar-se imortal. E terceiro, cada um de nós terá uma entrevista pessoal com o Salvador durante a qual seremos julgados.
Essas são 3 verdades divinas que precisam ser reconhecidas. Ele disse que elas são cruciais para nós. São verdades fundamentais. Claro, é isso mesmo. A morte faz parte da vida. Acho que se conseguirmos viver de uma forma que não tenhamos medo disso, é isso que nos trará paz à medida que envelhecemos. Houve um estudo interessante, relativamente recente, que analisou o declínio cognitivo à medida que envelhecemos. Eu costumava pensar: ter 40 anos é ser muito velho. E então, quando eu tinha 40, 45, 50 anos, achava que isso seria muito velho. Ainda não me sinto tão mais velho assim. Tenho 54 anos e tenho quase certeza de que, quando chegar aos 65, vou estar realmente velho, de um jeito que dá. E acho que, na nossa cabeça, depois dos 65 anos, a gente pensa: ok, a partir daí vai ser ladeira abaixo. Quando eu tiver 65, meu cérebro vai desacelerar. Vou começar a me deteriorar. Vai ser o começo do fim. Para algumas pessoas, isso com certeza vai ser verdade. Mas esse estudo foi super interessante porque mostrou que o declínio cognitivo, quer você tenha Alzheimer ou não é inevitável quando se envelhece. E então eles analisaram um grupo de idosos. Eles usaram testes cognitivos para ver como elas estavam se saindo ao longo do tempo. Eles levantaram a hipótese de que um fator importante para aqueles que realmente melhoram cognitivamente na terceira idade é que há pessoas que realmente melhoram. Nossas habilidades cognitivas vão melhorar mesmo depois dos 65 anos, por exemplo. Eles levantaram a hipótese de que deve haver um fator capaz de prever quem vai se sair melhor e quem não vai. O que eles concluíram a partir dos dados foi que, quanto mais positiva era a mentalidade das pessoas, melhor era o desempenho de suas habilidades cognitivas ao longo do tempo. Voltando ao seu ponto, se você está reclamando de envelhecer, se está reclamando da vida, se está concentrando sua atenção nisso e não no Salvador, na beleza do Evangelho, nas coisas maravilhosas da sua vida, mesmo quando envelhecemos, nós envelhecemos, temos experiência, somos mais sábios do que costumávamos ser. Nossa capacidade de processamento pode ou não ser muito boa, mas somos inteligentes, somos sábios, temos netos, temos filhos fazendo coisas legais. Temos muitas coisas boas para admirar. Aquelas pessoas que conseguem concentrar sua atenção nessas coisas. Obviamente, isso não estava no artigo. Mas se estivermos focados em nosso relacionamento com Cristo e na alegria que podemos encontrar no Evangelho, é isso que determinava se suas habilidades cognitivas estavam diminuindo ou aumentando. Agora, este é um estudo associativo. Não podemos dizer que esses pensamentos positivos causaram a melhora na capacidade cognitiva, mas eles estão associados. John, se isso for verdade, você nunca vai morrer. Você é o cara mais positivo do mundo. Você gostou disso tanto quanto eu? Estou anotando isso nas minhas escrituras só por estar reclamando. Quero ter certeza de que estou entendendo isso direito, Dave. Se você tem uma mentalidade positiva, isso não significa que essa seja a razão pela qual você terá menos chances de sofrer declínio cognitivo. Mas essas duas coisas estão associadas. Sim, você está em boa companhia se optar por ser positivo e criar uma mentalidade positiva em relação ao envelhecimento e à vida em geral. Há boas evidências de que é mais provável que você mantenha essas habilidades cognitivas mais uma vez, a maior parte disso é associativa. Não se trata apenas da sua capacidade cognitiva. Acho que sua saúde geral também está associada a isso. E você mencionou o John e, sabe, ele vai viver para sempre. Eu penso o mesmo da minha sogra, Sharon, a mãe da minha esposa. Cronologicamente falando, cara, ela é velha, 82 anos. Podemos falar sobre o envelhecimento em termos de idade cronológica, o tempo desde que você nasceu. Podemos falar sobre isso em termos de idade biológica, o que seu corpo está fazendo, o que suas células estão fazendo, quão saudáveis são suas células, certo? Olha-se para a idade cronológica dela, repito, 82, o que já é bastante avançado.
No entanto, se você conhecesse a Sharon, com certeza diria que ela é muito mais jovem do que 82 anos. Ela tem essa atitude radiante e alegre perante a vida, é muito animada. Nós brincamos com ela porque não importa o quão trivial tenha sido algo que você fez. Ela vai fazer você se sentir como se fosse a melhor pessoa do mundo por causa dessa coisinha que você pode ter feito. Apenas elogiando as pessoas e vendo o lado positivo de tudo. Sendo tão resiliente e não se deixando abater pelos desafios da vida, e ela já passou por alguns. Deixe-me ler uma citação rápida de Boyd K. Packer, de quem sinto saudades. Eu gostava muito de Boyd K. Packer. Ele disse: em seus anos dourados, há tanto para fazer e tanto para ser. Não se retire da vida para a aposentadoria, para o lazer. Isso, para alguns, seria inútil, até mesmo egoísta. Você pode ter servido em uma missão e sido desobrigado e considerar que completou seu serviço na igreja, mas você nunca está desobrigado de ser ativo no Evangelho. Você pode ver isso nos irmãos. Eles não estão se afastando da vida, não estão se afastando do Evangelho, não estão decidindo: sim, já cumpri minha parte no Evangelho, agora é hora de relaxar. Em termos de longevidade, inclusive, não apenas da qualidade de vida. Se você observar a idade média em que os irmãos faleceram desde 1990, e quando digo os irmãos, estou me referindo aos apóstolos e profetas da igreja, a idade média em que eles faleceram é de 89,6 anos. Em média, eles falecem por volta dos 90 anos de idade. Digamos que você tenha 50 anos. Você olha as tabelas atuariais. Qual é a sua expectativa de vida? É de 79 anos. Isso é apenas associativo. É apenas uma relação entre fatos, sabe? Fatos da vida e coisas assim. Você olha para eles e vê que estão vivendo 10 anos a mais do que você esperaria que vivessem, em média. Acho que isso nos leva de volta ao que você estava falando, Hank. Nossa atitude, nossa visão do nosso papel na vida e nosso envolvimento com a vida e com o Evangelho. Tudo isso importa. Uau! A idade cronológica e depois a idade biológica. Eu diria que o John tem, cronologicamente, tantos anos, mas biologicamente, acho que ele é um adolescente. Então, John, me conta. Gosto de ouvir isso. Às vezes digo às pessoas: bem, cresci em Salt Lake City, e depois acrescento: bem, é discutível se é que alguma vez cresci. Cresceu? Sim. O que você está contando é fascinante. E provavelmente, há 30 anos, havia um acampamento de educação continuada na Universidade Brigham Young, havia um chamado Academia para Meninas. Havia outro chamado Seja a Melhor Versão de Você. E havia uma professora que costumava treinar jovens para participar de concursos de beleza. Lembro-me de ter ouvido uma dessas palestras uma vez e pensei: uau, sério? Ela fazia com que essas jovens que treinava para concursos de beleza escrevessem 5 bilhetes de agradecimento por dia durante os 30 dias em que estavam com ela. São muitos bilhetes de agradecimento. Associação não implica causalidade, mas acho que ela acreditava que sim, porque sentia que a gentileza muda a pessoa internamente. Na verdade, ser gentil e ser grato muda a sua aparência. E acho que a gratidão é uma espécie de irmã gêmea da humildade. Porque quando você é grato e percebe de onde vêm suas bênçãos, e percebe que não foi você quem as criou nem que as merecia, às vezes elas simplesmente chegaram. Humildade e gratidão andam juntas. Não posso esperar estar à altura de todos os adjetivos que Hank usou para me descrever. Mas espero que a única coisa de que nunca serei acusada seja ingratidão. Depender do Salvador e manter o foco nele. Isso não faria com que você fosse grato? Acho que isso está absolutamente certo. Há muitos dados sobre gratidão. Tem sido um tema amplamente estudado e envolve muitas associações. Não consigo pensar em nenhum desses estudos que não indique, pelo menos de forma direcional, que se você tiver mais gratidão em sua vida, ou expressar mais gratidão, isso não melhorará sua ansiedade, sua função mental ou seu senso geral de bem-estar, independentemente da fase da vida em que você se encontre. Acho que é realmente importante ser capaz de ver suas bênçãos, contar suas bênçãos, como diz o hino. Acho que é uma maneira muito prática e bem estabelecida de melhorar sua vida e sentir mais paz. Com certeza. Se algum dos meus alunos da Universidade Brigham Young, das minhas aulas de Novo Testamento, estiver ouvindo,
vai revirar os olhos, porque eu falo disso com tanta frequência. Perto da época do Dia de Ação de Graças, ouço alguém, geralmente na igreja, citar a história dos 10 leprosos. Dizem, essa história é sobre gratidão. E eu só quero gritar, essa história não é sobre gratidão, é sobre expressar gratidão. Todos os 10 leprosos se sentem gratos. Não há um sequer a quem você perguntaria, você é grato a Jesus? Não. O que Jesus já fez por mim, além de me curar da lepra, todos eles são gratos. Apenas um se dá ao trabalho de dizer as palavras ou expressar a gratidão. Então, eis o que diz o texto. Lucas 17, 14, os 9, e acho que se poderia dizer todos os 10. Ao irem aos sacerdotes, foram purificados. Um deles volta e Jesus diz, a tua fé te curou. Acho que isso está nas Escrituras, Dave. O que você acabou de descrever. Expressar gratidão, juntar as palavras e dizê-las ou escrevê-las. Como você disse, John. Dave, você é o especialista aqui, mas eu acho que isso deve mudar sua fisiologia. Na verdade, durante a aula, vou parar e dizer, peguem seus celulares. Vamos enviar uma mensagem para alguém dizendo o quanto estamos gratos e vamos ser específicos. Vamos dizer estas palavras. Estamos estudando como expressar gratidão na minha aula de religião hoje. Pensei em você. E então eles expressam gratidão por algo específico. Obrigado por ser alguém que escuta, alguém que é consistente, ou o que quer que queiram dizer. E então eu pergunto, quantos de vocês receberam uma resposta? E no final da aula, a maioria deles está levantando a mão, e eu pergunto, o que eles disseram? Você deveria ver a cura. Dá para sentir na sala a sensação que se instala. Ah, minha mãe disse que estava tendo um dia muito difícil, e isso mudou tudo para ela. Um dos meus alunos disse, um dos meus companheiros disse, como você sabia que eu precisava ouvir isso de você? Estou realmente lutando com minha fé. Nós poderíamos até fazer esse desafio agora mesmo, John. Poderíamos pedir a todos, a menos que estejam dirigindo, que parem o que estão fazendo, coloquem a gente em pausa e digam algo assim. Estou ouvindo um podcast hoje. Estão falando sobre expressar gratidão. Quero dizer isso para você. Pensei em você. Isso é algo que você pode tentar agora mesmo. Existem muitos estudos que analisam o efeito que as pessoas ao seu redor têm sobre você, quais são as atitudes delas, quando elas estão animadas, quando estão gratas, isso contagia você. Isso já está bem comprovado, com certeza. Na minha aula sobre envelhecimento, falamos sobre alavancas o tempo todo. À medida que envelhecemos, existem alavancas que você pode acionar e que afetarão seu desempenho, sua saúde, seu estado mental e assim por diante. Eu sempre digo que existem 4 grandes alavancas. Número 1. Você deve praticar exercícios. Você deve se movimentar sempre que puder e, de vez em quando, levantar objetos pesados. Número 2. Você precisa prestar atenção ao que está colocando no seu corpo, a sua alimentação. Isso é claro. Existem diferentes pontos de vista sobre como isso deve ser. Todos concordam que você não deve ingerir alimentos altamente processados, pelo menos não regularmente. Coma comida de verdade. Ok, então essa é a alavanca número 2. A alavanca número 3 é o sono. A alimentação faz sentido. O sono, sim, todos sabemos que devemos dormir o suficiente. Todos devemos dormir cerca de 7 a 8 horas por noite, na maioria das vezes, e fazer com que esse sono seja o melhor possível. É uma alavanca enorme que afetará como você envelhece e como se sente. O quarto, porém, é a conexão social e seus relacionamentos com as pessoas. Esse é o quarto que eu acho que está bem estabelecido, onde há evidências suficientes para que possamos dizer, sim, esse é um grande fator que podemos acionar. A razão pela qual eu destaco esses 4 grandes fatores, eu os chamo de grandes fatores em oposição a pequenos fatores, é que são coisas que, se você for atrás e fizer, você pode sentir a diferença. Você não precisa ficar se perguntando se está adiantando alguma coisa. Se há algum suplemento que alguém em algum podcast disse que você deveria tomar,
Talvez ele faça algum efeito para você, talvez não, mas essas 4 grandes alavancas, você sabe que elas vão fazer diferença porque você consegue sentir. E então, novamente, com essa conexão social, voltando ao que vínhamos falando, sua mentalidade, a questão da gratidão e realmente expressar essa gratidão às pessoas, isso é muito importante. É uma grande alavanca e nós sabemos disso. Sou introvertido. Mesmo sendo introvertido, sei que, mesmo só conversando agora, é bom falar com as pessoas. Fiz isso uma vez quando era bispo. Estava no púlpito há algum tempo. Na minha mente, acabei de me lembrar, enquanto observava os rapazes distribuírem o sacramento, lembrei-me de um bispo da minha juventude, de todos os esforços que ele fez para tentar me ajudar a seguir o caminho certo. Na época, aquele bispo não poderia saber que nada do que ele fazia ficava gravado na minha mente. Ele não poderia saber porque eu praticamente rejeitava, pelo menos aparentemente, tudo. Eu estava sentado no púlpito olhando para aqueles jovens, lembrando-me de mim mesmo quando era jovem, e peguei meu celular. Sei que não se deve fazer isso na reunião sacramental, mas fui lá, procurei por ele, encontrei seu e-mail e mandei uma mensagem agradecendo e pedindo desculpas por ter sido um rebelde. Foi muito bom. Eu pude sentir a diferença. Pareceu certo imediatamente. Quando são coisas assim, quando isso acontece, talvez seja o espírito, talvez seja apenas a sua mente, não importa. Você consegue sentir que aquilo estava certo. Você provavelmente já ouviu falar das zonas azuis. Talvez já tenha ouvido falar delas. São lugares na Terra onde as comunidades tendem a viver por muito tempo, com pessoas que costumam ultrapassar os 100 anos de idade. Um dos pontos em comum entre todas essas comunidades é que elas têm coisas diferentes. Sabe, todas essas 4 alavancas estão presentes. Mas, voltando à questão da socialidade, da conexão social, das amizades, do fortalecimento mútuo, e essas são coisas comuns a todas essas sociedades onde as pessoas tendem a viver muito tempo. Um dos mandamentos básicos é amar o próximo. Isso tem, obviamente, importância espiritual. Acho que isso tem uma relação direta com as coisas que nos trazem saúde física. Adoro essa ideia de que o que pensamos, como amamos, como cuidamos uns dos outros, isso realmente importa em termos de como nossos últimos anos de vida acabarão sendo para nós. O apóstolo Pedro acho que foi uma das maiores subavaliações de todos os tempos. Quando ele está no Monte da Transfiguração e vê Jesus e depois Moisés, ele está morto, certo? Sim. E então Elias gostaria de poder ouvir o tom de voz nas Escrituras. Talvez as novas traduções modernas tenham emojis nas frases que me ajudariam. Pedro diz: foi bom para nós estarmos aqui. Isso é um eufemismo. Escute, se você tem um bom dia no seminário, e eu tive tantos, e penso, uau, aprendi algo, mas não digo nada, Hank. Não expressei gratidão. Eu senti, mas não expressei. Por favor, vá até o seu professor. Você nem precisa sorrir se for muito legal. Apenas diga, foi bom para mim estar aqui, e saia. Faça o dia deles. Tente a doutrina do Evangelho. É tão fácil. Isso não é ciência espacial. É tão fácil. Isso me lembra, quando eu era jovem, de um professor do seminário que tive. E, mais uma vez, eu estava um pouco fora do caminho quando era adolescente, e o seminário não era minha atividade favorita. Eu tinha esse professor no seminário. O nome dele era Les Campbell. Eu simplesmente não era legal com ele. Por muito tempo não consegui me conectar com ele. E, por vontade do Senhor, tive ele como professor por 2 anos seguidos no seminário. E eu simplesmente não estava me saindo bem na vida naquela época. Se eu fosse ele, pensaria, tudo bem, esse aluno é um caso perdido. Simplesmente não vou prestar atenção nesse cara. Vou prestar atenção nos alunos que gostam de mim. Mas ele me chamou, ainda me lembro, sentou-me com ele, 2 cadeiras nessa sala vazia do seminário, uma de frente para a outra, e conversou comigo por uns, provavelmente 10, 15 minutos ou mais. Na minha cabeça eu estava revirando os olhos porque esse é um cara de quem eu simplesmente não gosto. Ele vai me dizer para fazer isso ou aquilo. Não me lembro de tudo o que ele disse, mas o que me lembro é dele expressando confiança em mim, de que eu ficaria bem. Ele expressou seu amor por mim, que queria que eu tivesse sucesso. Lembro-me dele reconhecendo, acho que você não gosta muito de mim,
mas só quero que saiba que você vai ficar bem. Eu me importo com você, e sei que o Senhor se importa com você. Bem, claro, eu era só um garoto rebelde. Eu apenas disse, tudo bem, e me levantei e saí. É um daqueles arrependimentos na vida que você não consegue consertar. Você tem que esperar até a próxima vida, mas ele não sabe disso. Mas isso ficou na minha cabeça. Pensei nisso muitas vezes desde então. Apenas o exemplo dele em cuidar de mim, um garoto rebelde. Depois, não pensei nisso por um tempo. Há 1 ou 2 anos, vi o obituário dele e, de novo, fiquei tipo, nossa, cara, sou grato ao irmão Campbell. Escrevi uma nota na pequena página do obituário. Dá para enviar uma mensagem à família e expressar minha gratidão por ele, que ele não sabia, mas causou um grande impacto na minha vida. Ele plantou um pensamento na minha cabeça, que foi importante e uma bênção para mim, à medida que fui ficando mais velho. Voltando ao assunto, essa gratidão foi um alívio para mim. Me senti tão bem depois de enviar aquela pequena nota de gratidão, mesmo que não fosse para ele, acho que ele também a viu. Uau! Tenha gratidão até mesmo pelo maná, Sim, mesmo que seja o que você recebe todos os dias. ótimo. Dave, acho que poderíamos ficar mais algumas horas falando sobre esse assunto, mas é melhor seguirmos em frente. Tenho muito mais coisas que acho super interessantes. Vamos falar sobre a autoridade do sacerdócio. Ainda estamos no capítulo 11. Vamos para o versículo 16. Os filhos de Israel estão reclamando. Moisés está sem saber o que fazer porque eles reclamam demais. Acabei de terminar um mandato como bispo que durou uns 5 meses, talvez, então ainda estou bem fresco nessa função. Cara, a vida é tão boa. Adorei, mas cara, é algo pesado, e quanto mais para Moisés, com todo o povo de Israel vagando pelo deserto e assim por diante. Isso está no capítulo 11, versículo 14. Não consigo carregar sozinho todo este povo. É pesado demais para mim. Pesado demais. Sim, exatamente. Tem que levantar coisas pesadas. Bem, comece a levantar pesos, Moisés, você vai sentir a diferença. Preciso ler um versículo sobre isso. Mais uma vez, isso é da NLT e a formulação aqui me fez rir. No versículo 15, depois que ele diz isso, Hank, na NLT ele diz: se é assim que você pretende me tratar, falando com o Senhor, vá em frente e me mate. Faça-me um favor e poupe-me desse sofrimento. Ser bispo foi ótimo em muitos aspectos. Há alguns aspectos realmente pesados em servir ao Senhor dessa maneira. Então, nos versículos 16 e 17, o Senhor instrui Moisés a delegar, e diz a ele, para chamar os 70 no versículo 17. Gostei tanto da King James quanto da NLT. Alguém poderia pegar King James 11, 17. Já peguei. Adoro esse versículo. Eu descer-me-ei e falarei contigo ali, e tomarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e eles levarão o fardo do povo contigo, para que não o leves sozinho. Não é lindo? Isso é ótimo. Esse foi um ótimo pensamento quando eu era bispo, mas vou te contar uma coisa. Fui desobrigado do cargo de bispo. O novo bispo era meu primeiro conselheiro antes. Vou te dizer uma coisa. Eu disse a ele que sabia que ele seria bispo, então deixei bem claro onde eu esperava acabar depois de ser desobrigado. Isso é voltar para a primária, ensinando as crianças. Achei que ele tivesse entendido a mensagem, mas não entendeu. Fui desobrigado. Estávamos brincando com a ideia e, na verdade, rindo disso, de que no dia em que fôssemos ser dispensados, antes que o membro da presidência de estaca se levantasse para tratar do assunto da estaca que nos dispensaria, iríamos simplesmente nos nomear para um chamado na primária ou qualquer outro chamado que quiséssemos antes que eles fizessem isso, e assim conseguir o que queríamos. Acho que isso não é permitido. De qualquer forma, não fizemos isso. Fiquei alguns meses sem ser chamado, e então ele me chamou ao escritório e eu recebi um chamado. Ele me sentou e me ofereceu o chamado para servir como presidente da comissão de atividades da ala. Mais uma vez, sou introvertido, eu disse a ele. Presidente da comissão de atividades da ala? Eu só balançava a cabeça, mas é aqui que isso se encaixa. Foi talvez há 1 mês e meio que entrei e um dos conselheiros do bispo colocou as mãos sobre minha cabeça. Ele me designou como presidente da comissão de atividades da ala. Esses versículos realmente me tocaram. Quando ele colocou as mãos sobre minha cabeça,
Ele tomou um pouco daquele espírito que estava sobre o bispo e o colocou sobre mim. Bem, ele tinha essa autoridade do bispo para colocá-lo sobre mim. Ele tomou um pouco daquele espírito. E de onde o bispo recebeu esse espírito? Provavelmente ele o recebeu do presidente da estaca. De onde o presidente de estaca o recebeu? Ele recebeu um pouco desse espírito, provavelmente de um dos 70, ou talvez de um apóstolo, muito provavelmente de um dos 70. Você pode continuar subindo nessa cadeia. De onde veio esse espírito? Ele veio em última instância, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele conselheiro colocou um pouco desse espírito sobre minha cabeça, especificamente para que eu fosse ajudar meu bispo, para que ele não tivesse que carregar esse fardo sozinho, para que ele não tivesse que planejar algumas atividades. Sim, eu teria escolhido um chamado diferente se fosse eu a escolher, mas foi isso que meu bispo me pediu para fazer. É aqui que ele me pediu para ajudar a carregar o fardo. Estou animado com o que estamos planejando fazer com as atividades da nossa ala. Quero fazer isso da maneira que Cristo quer que eu faça. Que ideia linda! Lembro-me de quando o Dr. Wilcox esteve aqui há anos, numa das vezes em que o Brad esteve aqui, ele disse: todos nós estamos no armazém do bispo. Todos nós. E o bispo pode recorrer a nós, aos nossos talentos, para ajudar nossa ala. Isso quase me faz chorar. Por favor, assumam uma parte disso. Preciso da ajuda de vocês. É pesado demais para eu carregar sozinho. Mas, se nos unirmos, podemos fazer isso. Muitas mãos tornam o trabalho mais leve. Talvez possamos combinar alguns desafios aqui. Pessoal, peguem seus celulares, todos os nossos ouvintes, e mandem uma mensagem para o bispo. E desta vez, não é bispo. Preciso de você. É bispo. Como posso ajudar? Obrigado pelo que você faz. Como posso ajudar? Como posso ajudá-lo a carregar esse fardo? É pesado demais para ele carregar sozinho. E para sua família, sua esposa. Mais uma citação de Gene R. Cook. Vocês se lembram do Elder Cook? Na verdade, ele é pai do meu presidente de estaca e pai de um bom amigo meu. Ele disse uma coisa. Bem, primeiro ele estava falando, na verdade, aos portadores do sacerdócio que colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas. Ele disse: suas mãos representam, literalmente, as mãos do Senhor. Como portadores do sacerdócio, vocês pensam nisso quando colocam as mãos sobre a cabeça de alguém? Como bispo e como conselheiro do bispo, pode se tornar algo tão mecânico e rotineiro ir designar alguém ou dar uma bênção. E fica tipo, sim, vou fazer isso. E você não pensa muito nisso. Assim como Moisés colocando as mãos sobre os 70, isso é algo realmente significativo que você está fazendo ali. Deveria ter algum peso. Quando as mãos de alguém estão sobre nossa cabeça, vamos lembrar que, em essência, essas são as mãos de Cristo. Isso muda as coisas. Ele diz que ensinou que devemos tomar o 5º artigo de fé literalmente. Acreditamos que um homem deve ser chamado por Deus por meio da profecia e pela imposição de mãos por aqueles que têm autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Será que acredito que, quando meu bispo me pediu para fazer um trabalho que eu não quero fazer, como liderar as atividades da ala, eu penso que não era o bispo? É extremamente provável que ele tenha orado com seus conselheiros e com a contribuição do conselho da ala, que tenha refletido sobre isso e que tenha feito o seu melhor e para determinar onde o Senhor quer que eu esteja. O Elder Cook continuou e ensinou ainda que quando compreendemos o papel do bispo, do presidente de estaca, do presidente do quórum de élderes ou da presidente da sociedade de socorro, quando compreendemos que eles estão agindo em nome do Senhor, então, como disse o Elder Cook, começamos a reagir de maneira muito diferente aos nossos bispos do que talvez tenhamos feito antes. Meu bispo é incrível. Ele ficou paralisado como um cervo diante dos faróis quando foi chamado. Ele é maravilhoso. Adorei. As alternativas de Moisés. Se essa é a minha vocação, você poderia me matar, por favor? É como nos versículos 14 e 15. Isso é pesado demais para mim, então se é assim que vai ser, você poderia simplesmente me matar? Uau! É um grande fardo para Moisés, então não é de se admirar. O tema comum aqui é manter o foco no Senhor. E agora consigo ver isso. Reclamar? Não faça isso. Mantenha o foco no Senhor.
deixar-se levar pela indignação. Não faça isso. Mantenha o foco no Senhor. Vá ajudar seu bispo. Por quê? Porque seu foco está no Senhor. E o Senhor está dizendo que precisa da sua ajuda. A família dele, a esposa dele, precisam da sua ajuda. Vamos continuar. Acho que tem mais algumas. Vamos passar para o capítulo 12 de Números. Temos Miriam e Arão, que consideraríamos discípulos fenomenais em nossos dias, santos, pessoas maravilhosas. Mas eles estão chateados com Moisés por causa de quem ele escolheu para se casar. Eles tiraram o foco das coisas importantes. Agora estão se concentrando em algo que simplesmente não é importante. Ainda bem que isso nunca acontece nas famílias, que haja ressentimentos sobre quem escolheu se casar com quem. Não é como se isso pudesse ser aplicável. Isso mesmo. Eles perderam o foco no que é importante e optaram por se concentrar em algo insignificante. E acho que tendemos a fazer isso. É algo que conheço bem como líder, por ter passado por isso várias vezes. Alguém não gostava de algo na forma como eu conduzia as coisas, no que eu fazia ou no café da manhã que eu escolhia comer. Parece que sempre há algum tipo de reclamação. Mais uma vez, Aaron e Miriam são boas pessoas. Quando você entra nesse pensamento em que começa a criticar seus líderes, a observar o que eles estão fazendo e a se concentrar nas coisas erradas, isso acabou levando-os a questionar por que ele é o profeta e eles não. No versículo 2, eles dizem: será que o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Será que ele não falou também por nosso intermédio? Eu sei tão bem quanto ele o que é certo e o que é errado. Não preciso ouvir meu bispo, meu presidente de estaca, o profeta ou os apóstolos. Eu consigo descobrir isso sozinho. Tenho o Espírito. Eu consigo fazer isso. Por que preciso deles? Por que preciso ir à igreja? Eu posso ser espiritual? Vemos isso o tempo todo. É muito comum. A formulação da N, ele me faz rir um pouco, porque soa exatamente como um pai lidando com seus filhos que estão discutindo. O registro diz que, imediatamente, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão até o tabernáculo, vocês três. Então, os três foram até o tabernáculo. Estou imaginando 3 crianças pequenas, com a cabeça baixa, arrastando os pés até o tabernáculo. Isso realmente soa como algo que um pai diria. Vocês 3, venham aqui agora. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à entrada do tabernáculo. Arão e Miriam, mais uma vez, estou vendo um pai, David Morley Thompson. E eles se adiantaram e o Senhor lhes disse: agora ouçam o que eu digo. Prestem atenção. Entrem na fila. Se houvesse profetas entre vocês, eu, o Senhor, me revelaria em visões. Eu falaria com eles em sonhos, mas não com meu servo Moisés. De toda a minha casa, ele é aquele em quem confio. Falo com ele face a face, claramente e não em enigmas. Ele vê o Senhor tal como ele é. Então, por que não tiveram medo de criticar meu servo Moisés? Sinto que consigo sentir o Espírito. Sei que sinto o Espírito o tempo todo. Sinto que sou muito guiado pelo Espírito. Mas quando o profeta fala, quando aqueles que apoiamos como profetas, videntes e reveladores, falam, isso é diferente. E isso me lembra da minha missão no Brasil, quando eu estava saindo da adolescência e ainda não tinha realmente adquirido um testemunho de muita coisa. Eu estava lá e, na minha missão, estava tendo tantas experiências incríveis e adquirindo testemunho de todos aqueles princípios básicos do Evangelho. O próprio Cristo, as Escrituras. Lembro-me do momento exato em que adquiri um testemunho dos profetas e apóstolos vivos. Foi quando Richard G. Scott visitou nossa missão. Na época, eu era líder de zona, e por isso pudemos sentar bem na primeira fila da capela, onde ele estava instruindo a gente, missionários. Ele estava lá no púlpito, e sinto pena das pessoas que não conhecem o Elder Scott, não se lembram dele ou eram muito jovens. Ele era tão único na maneira como pregava o Evangelho. Enquanto eu estava sentado ali na frente dele, foi muito impactante quando ele chegou ao ponto do discurso em que expressou seu testemunho de Jesus Cristo. Ele nos falou sobre como conhecia e amava seu Salvador,
O que o Espírito me disse quando ele prestou seu testemunho foi que este é um apóstolo. Isso é diferente. Senti aquele testemunho no fundo do meu coração e soube, por meio do Espírito, que o relacionamento dele com Cristo era um pouco diferente do meu relacionamento incipiente com meu Salvador. Naquela altura da minha missão, eu já tinha um forte testemunho do Salvador. Senti algo em suas palavras que me disse que isso era diferente. Esta é, de fato, uma testemunha especial de Jesus Cristo. Saí daquela reunião. Sei que aquele é um apóstolo. Foi incrível. Adoro essa interação entre o Senhor e Miriam e Arão, instruindo-os sobre esse mesmo princípio. Sim, isso é lindo. Provavelmente todos que estão ouvindo já tiveram momentos semelhantes. Devemos continuar com o que acontece? O Pai Celestial os coloca no seu lugar, ajuda-os a entender qual é o papel deles e qual é o papel de Moisés. O Senhor não está muito contente com eles. Precisamos ter em mente que Miriam e Arão são pessoas maravilhosas. O Senhor ficou muito zangado com eles. E isso é da NLT novamente, e ele se afastou. Enquanto a nuvem se afastava do tabernáculo, ali estava Miriam, com a pele branca como a neve devido à lepra. As pessoas às vezes têm dificuldade com isso. O Deus do Velho Testamento parece ser tão severo. Sabe, ele amaldiçoa alguém com lepra porque cometeu um pequeno erro de julgamento. É esse o mesmo Deus que adoramos hoje? Isso pode causar um pouco de angústia nas pessoas. Josh Sears esteve aqui no nosso primeiro episódio do ano e disse: "Este é Jeová. Eu confio nele e em suas habilidades." Imagina o Senhor dizendo: "Eu sei como ensinar essas pessoas." Acho que está certo. Sabe, era uma época diferente. A cultura era diferente. A maneira como você se conecta com a maneira como pode ensinar as pessoas, não devemos presumir, com base em nossas ideias, que essa seja necessariamente a maneira certa. Lembro-me de quando era criança, os pais precisavam tomar decisões e decidir como iriam disciplinar seus filhos. E algumas das técnicas que talvez tenham sido usadas nos anos 70 e 80, talvez pareçam um pouco desconfortáveis para as pessoas hoje em dia, e isso é totalmente normal. Não acho que exista uma maneira certa e uma errada. Mas o que posso dizer é que me lembro de quando eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e estava sentado no meu quarto com a janela aberta, tinha tirado a tela e estava com uma caixa de fósforos. E eu ficava acendendo esses fósforos e jogando-os pela janela. Eu só pensei, que legal, uau, fogo voando pelo céu, isso é divertido. Era só jogar lá fora, nos arbustos ou em qualquer coisa. De qualquer forma, bem, não me lembro se foi minha mãe que me viu fazendo isso ou minha irmã mais velha que me viu e foi me delatar. Seja como for, fui chamado pelos meus pais. Quando criança, eu era muito bom, super obediente. Não me metia em encrencas com frequência. Obviamente, esse é um comportamento muito preocupante. É algo que você quer impedir. Entrei lá e não me lembro o que minha mãe disse, mas ela deu um tapa na minha mão. Isso foi algo novo para mim. Repito, eu era uma criança bem comportada. E me deram um tapa na mão. Eu pensei, isso é terrível. Fiquei chocado. Vou te dizer uma coisa. Nunca mais joguei fósforos pela janela. Não sei se isso curou completamente minha piromania, sabe? Quando adolescente, talvez eu tenha feito algumas bombas aqui e ali e as explodido e tal. Mas cara, acho que antes de começar a jogar fogo fora, isso me corrigiu com certeza. Sabe, acho que o mais importante era que eu sabia que ela me amava. Podemos ver isso à medida que continuamos com Miriam. Quando cometemos erros, às vezes cometemos um erro sobre o qual precisamos conversar com um bispo, e isso pode ser bem assustador. Bem, a gente meio que vê isso aqui. Miriam tem lepra. Arão apela a Moisés implorando por misericórdia. Ele diz: "Por favor, não nos castigue por esse pecado que cometemos tão tolamente." Mais uma vez, essa é a versão NLT. Moisés clamou ao Senhor: "Ó Deus, eu te imploro, por favor, cure-a." O Senhor então, usando a terminologia da época, disse que ela permaneceria impura por 7 dias e depois se juntaria aos outros. Em outras palavras, mesmo na misericórdia do Senhor ao curá-la, ele manteve as consequências pelo pecado que ela havia cometido. Isso é como nós. Quando cometemos um erro grave,
Às vezes procuramos o bispo. Sei por experiência própria como bispo, que quando você faz isso, seu bispo vai ao Senhor e intercede por você, assim como Moisés fez por Miriam. Brinquei há pouco sobre não gostar das pessoas. Assim que aquelas mãos saíram da minha cabeça, foi estranho porque eu realmente me importava com o que as pessoas estavam passando. Isso simplesmente me impactou. Eu não estava acostumado com isso. Cara, você vai conversar com seu bispo, eles vão se importar, eles vão interceder junto ao Senhor por você. Aquela disciplina do Senhor não foi concebida para ferir Miriam. O objetivo não era destruí-la por causa de seu erro, era ajudá-la a aprender uma lição, né? Então, imagino que Miriam, enquanto passa aqueles 7 dias separada de todos, como falamos, não se sinta bem por estar isolada. Tenho certeza de que ela estava refletindo sobre seu erro e construindo um relacionamento mais forte e melhor com seu Salvador. Eu realmente adoro o versículo 15, que diz que enquanto ela estiver fora do acampamento por 7 dias, não seguiremos em frente sem você. Não seguiremos em frente sem você. Não vamos partir, isso é incrível. Vamos esperar por você. Isso também tem algo de belo. A partir dessa experiência, a grande lição que podemos tirar de Miriam é: não fale mal dos ungidos do Senhor. Seu bispo não é perfeito. O profeta não é perfeito. Pode haver algumas coisas em sua conduta com as quais você não concorde particularmente. Dê-lhes graça. Assim como esperamos pela graça de Deus, dê-lhes graça. Eles carregam um fardo pesado. O Senhor leva a sério as críticas aos profetas. Ele leva isso muito a sério. Sim, Isso não é uma questão menor para ele. Se você for criticar publicamente um profeta agora, se quiser reclamar com ele, aposto que ele dirá: posso trabalhar com você. Mas se você for reclamar publicamente ou minar a fé nos profetas, não sei. O capítulo 12 me diz que ele não vê isso como algo trivial. quando eu era conselheiro no bispado, eu era um cara meio opinativo e às vezes dizia o que pensava mais do que devia. Eu disse ao meu bispo: olha, quando estivermos em conselho, vou te dizer o que penso. E se eu discordar de você, se achar que você está fazendo a coisa errada, vou te dizer. Acho que ele gostou disso, mas também disse a ele que, assim que saíssemos do escritório do bispo, eu o apoiaria 100%. Aquele a quem o Senhor ama, ele castiga. Miriam recebeu muito amor extra nesse capítulo. Ela recebeu muito amor ali mesmo.